Senhor Presidente do Conselho Nacional, Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição, Senhora Presidente da Comissão de Auditoria Financeira, se calhar antes de mais uma explicação porque é que a sala não é Mirandela, não havia Mirandela e Bragança foi o melhor que se arranjou para a eleição do José Silvano. Sendo este o primeiro Conselho Nacional, após o Congresso, naturalmente, que queria cumprimentar todos os eleitos e fazer votos que aquilo, da forma como eu acordei hoje de manhã, não seja propriamente aquilo que vai acontecer no Conselho Nacional, ou nos Conselhos Nacionais. Aqui hoje de manhã acordei com a rádio a dizer Rui Rio enfrenta hoje, pela primeira vez, o Conselho Nacional. E eu pensei, alto, se calhar ainda vai dar pancada, mas eu penso que não, que era um bocadinho de exagero, e, portanto, eu faço votos que ao longo deste mandato do Conselho Nacional seja naturalmente um fórum de trabalho, de reflexão e de ajuda à própria Comissão Política Nacional e à Comissão Permanente com as ideias que possam ter e com as críticas, naturalmente, que possam fazer. O Conselho Nacional deveria ser mais ou menos a meio de abril, é quando fazia 2 meses do Congresso, teve de ser antecipado por força da necessidade de elegermos o novo Secretário-Geral. Não me inscrevi no ponto 1, porque o ponto 1 é uma coisa mais ou menos administrativa, é informar que a urna está aberta e que podem ir lá votar, mas no ponto 2, análise da situação política, todos nós podemos aqui dizer aquilo que entendemos como relevante sobre a análise da situação política. E eu aproveito o início deste ponto justamente para dizer qualquer coisa sobre a substituição do Secretário-Geral. Nem tanto para fazer campanha pelo José Silvano, eu já o conheço há mais de 20 anos, mas haverá, se calhar, aqui na sala quem o conhece ainda há mais tempo que eu, e haverá aqui na sala quem possa conhecer há menos tempo, mas ainda o conheça melhor do que eu. E, portanto, não preciso estar aqui a sublinhar as qualidades do José Silvano, porque entendo que elas são subejamente conhecidas por todos, e alguns até que as conhecerão melhor do que eu próprio. Agora, há um outro ponto relativamente a este processo que eu não posso deixar aqui de focar. E dizer muito claramente que me chocou, do ponto de vista pessoal e até do ponto de vista político, a desproporção que houve em termos públicos do ataque que foi feito ao nosso companheiro Feliciano Barreiras Duarte face àquilo que estava em causa. Porque quando nós chegamos a um cargo político, pode ser Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro, Presidente de um partido, seja o que for. Nós continuamos a ser, todos nós, continuamos a ser pessoas, não passamos a ser de ferro nem de pau. Continuamos a ter sentimentos, a ter emoções, a ter família, a ter filhos. E, portanto, não pode valer tudo. As coisas têm de ter proporção. E as coisas não tiveram proporção. Foram demasiado brutais e demasiado cruéis. Dirão assim, estás a dizer isto, porque, enfim, é alguém do teu partido, ainda mais, alguém da tua equipa. Contará mais 5% ou 10% naquilo que é o meu pensamento. Porque quando eu vejo isto, relativamente a outras pessoas de outros partidos, ou a pessoas que não são de partidos nenhum, mas são figuras públicas, e vejo ataques cerrados desproporcionados, eu fico sempre chocado e triste com aquilo que é, ou que pode ser, a vida pública portuguesa. E nós não podemos esperar, nós, sociedade portuguesa, não podemos esperar mais qualidade na política, mais gente disponível para a causa pública quando as coisas tomam esta proporção. As pessoas assustam-se e não vêm para a vida pública. E se as pessoas não vêm para a vida pública, se a quantidade de pessoas disponíveis para a vida pública é menor, a qualidade também tem de baixar. E eu não digo que hoje não há na vida pública e política gente de qualidade, claro que há, mas as pessoas de qualidade hoje na vida pública são em número muito inferior àquilo que eram há 20 ou 30 anos atrás. E se por aqui continuarmos, assim será, pior ainda, daqui por 10 e daqui por 20 anos. Portanto, eu estou a dizer isto, não exatamente especificando o processo em causa, mas aquilo que nos deve obrigar a todos a refletir sobre o que é que nós queremos da vida pública, sobre o que é que nós queremos da democracia. Uma coisa é fazerem um escrutínio quando chegamos a determinado lugar. É óbvio, e temos de estar preparados para isso,
E ainda bem que é assim. E ainda bem que é assim. Em ditadura é que não há escrutínio nenhum, tudo é censurado. Agora, uma coisa é haver escrutínio, outra coisa é a desproporção, a brutalidade ou a crueldade que na nossa sociedade muitas vezes é utilizado. E repito, preocupa-me tanto quando é alguém que me é próximo, em termos de regime, preocupa-me tanto quando há alguém que me é próximo, como quando há alguém que não me é próximo, mas eu manifestamente vejo ali a injustiça. E aproveito também para dizer outra coisa sobre esta matéria que tem a ver com a minha própria atuação. A notícia que despoletou o caso saiu num sábado e o Feliciano Barreiras Duarte demitiu-se no fim de semana seguinte. Demorou uma semana. Mas ao fim de 48 horas, 3 dias, já se reclamava na sociedade portuguesa que eu já estava a pôr em causa a ética que eu acho que deve haver e que eu digo que deve haver, porque eu não tinha posto o secretário-geral na rua. Primeiro, eu não o podia pôr na rua. O máximo que eu podia era vir aqui propor a sua substituição. Mas esse argumento não interessa-me pouco. O que me interessa é que eu nunca na vida fiz, nem vou fazer, montar a minha popularidade em cima da fragilidade dos outros. Isso é que não é ético. Realmente era popularucho, ao fim de 48 horas, eu vir a público e dizer isto é absolutamente intolerável e ser ainda mais forte do que aquilo que eu já estava a ver na comunicação social. Grande coragem que eu tinha. Não. E todos os que estão aqui dentro podem ter, e os que estão lá fora, podem ter a certeza que perante situações análogas eu agirei sempre desta forma, que são os princípios e os valores que me ensinaram. E, portanto, no respeito pelas pessoas, no respeito por princípios e valores, há um momento para tudo. E agora, se nós olharmos no eixo do tempo, aqueles que estavam nervosos ao fim de 48 horas, ao fim de 3 dias, 4 dias, e o homem não faz nada, se olharmos agora para trás, como é que era melhor? Era ter feito uma coisa dessas, ou ter feito com a cadência que se fez, resolver como se resolveu, respeitando as pessoas, na medida do possível, face, naturalmente, repito, àquilo que estava em causa. Portanto, não estou a pôr aqui em causa a opinião de cada um face à falha que lhe é imputada. Estou a pôr em causa, por um lado, a desproporção e, por outro lado, a forma como estas coisas devem ser resolvidas. E tendo sido um problema, manifestamente, claro que foi um problema, não vamos iludir as questões, tratou-se do problema da melhor forma possível face àquilo que são os valores que eu entendo que devem estar presentes, não na política, mas na nossa vida. E, portanto, eu queria aproveitar este início do ponto número 2 da Ordem de Trabalhos, justamente para sublinhar isto, referenciar isto, e para, também estão aqui na sala, pessoas que me conhecem muito, muito bem, outras que me conhecem bem, outras assim, outras menos bem, ficaram agora a conhecer-me um bocadinho melhor, porque eu nem sequer tirei agora uma fotografia a mim próprio, eu fiz um raio-x, que podem olhar para ele, porque estão a ver qualquer coisa mais cá dentro, para lá, da fotografia. A segunda questão que eu aqui acho importante trazer tem a ver com a concordância entre aquilo que foi a campanha eleitoral interna e aquilo que foram os primeiros, lá, 30 dias, ou lá quanto tempo passou, desde o Congresso até hoje. É evidente que nós lemos na comunicação social ao longo da campanha aquilo que irão ler em todas as campanhas. Nem o Pedro Santana Lopes, nem eu apresentámos ideias, era frouxo, era fraco, não havia debate, não se percebia nada, mas é sempre assim. Se quiserem, até quase que já podem escrever como é que vai ser analisado o próximo debate político que vai haver, não interessa quando for, já sabe, não foi esclarecedor, não houve ideias, é sempre a mesma coisa. Mas houve. O problema é que não é verdade. Uma coisa é quem esteve nas salas a ouvir-nos, outra coisa é quem esteve a ler o que se escreve na opinião publicada. Mas houve. E essas ideias que houve, eu estou vinculado a elas. Estou saudavelmente amarrado a elas. Quero estar amarrado a elas. E uma das coisas que eu referi
que eu tive a oportunidade de sublinhar no discurso do Congresso foi aquela frase que todos conhecemos. Primeiro Portugal, de Sá Carneiro. Primeiro Portugal, depois o partido e depois nós próprios. Aliás, quando poderemos ter alguma dificuldade em pedir palmas, citar Sá Carneiro é sempre bom, porque facilmente dá palmas. Porque toda a gente está de acordo, na teoria. Porque é que isto depois, na prática, é um pouco mais difícil? Porque não vamos ser hipócritas. Porque depois, na prática, é quem faça ao contrário. Na teoria bate palmas e na prática é primeiro eles, depois o partido e se restar alguma coisa, poderá ser o interesse nacional. E por isso é que isto depois, na prática, choca um bocadinho. Para não dizer um bocadão. E, portanto, quando eu refiro que primeiro o país, depois o partido, em última instância a circunstância pessoal de cada um, quando o digo na teoria, eu também estou a querer dizê-lo na prática. Nem que chovam canivetes, como o povo costuma dizer. Aliás, para chegar à idade que eu tenho, ao currículo que eu tenho, e predispor-me a esta missão, para mim só faz sentido mesmo assim, não faz sentido de outra maneira. Só faz sentido em coerência com aquilo que eu disse que era importante fazer-se e que, portanto, as pessoas votaram nessas ideias, e, repito, com uma flexibilidade pequenina, naturalmente, ninguém é de uma rigidez absoluta, mas seguindo esse caminho. Eu tive, aliás, a oportunidade de contar em algumas sessões da campanha, não todas, não eram também exatamente todas iguais, que quando eu tomei posse pela primeira vez na Câmara Municipal do Porto, 8 de janeiro de 2002, estavam lá muita gente, como é evidente, amigos, inimigos, adversários, estava tudo, e dois amigos estavam lá num canto que se conheciam a eles muito bem e a mim também, e as pessoas batiam palmas ao meu discurso e um diz para o outro: estas pessoas estão a bater palmas porquê? Eles não perceberam que ele vai fazer mesmo isto? Pois as coisas são mesmo assim. Primeiro Portugal, depois o partido e depois cada um de nós próprios, a começar por mim. E é por isso que na minha leitura, na leitura de muita gente e naquilo que eu fui vinculando na campanha e antes da campanha, porque antes da campanha as minhas ideias ao longo dos anos foram sempre públicas. Tive muitos anos na vida pública, fiz muitas conferências, muitas entrevistas, muitos discursos, falei muito, há livros escritos, há muita coisa. E, portanto, todas essas ideias, no momento em que nós chegamos ao poder, nem que seja pequenino, mas ao poder, nós temos a obrigação ética, não só ética, mas fundamentalmente ética, de ser coerentes, sermos coerentes com aquilo que devemos ser. No princípio, às vezes, choca um bocadinho. Nota-se agora alguns choques, uma brincadeira, comparado com o que eu passei aqui no Porto em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, etc., do ano 2002. Uma brincadeira, apesar de tudo. E, portanto, no princípio, abana. Mas também houve mais razões na altura, porque eu abanei mais. Eu agora quase nem abanei nada ainda. Poderão alguns pensar que eu vou abanar muito, mas eu ainda nem abanei grande coisa, diga-se de passagem. E, portanto, quando na minha leitura Portugal carece de um conjunto de reformas estruturais que estão a estrangular o seu desenvolvimento, ou seja, sem as fazermos, Portugal tem o seu desenvolvimento condicionado, e se há reformas estruturais que só é possível fazer se houver diálogo entre os partidos todos e todos se unirem na medida do possível para elas serem feitas, se isso é do interesse de Portugal, Portugal está à frente, foi o que eu disse. E, portanto, é assim que eu tenho de agir, não tenho outro caminho que não seja agir assim. Sou pena, como eu costumo dizer muitas vezes, eu me zangar com a última pessoa com que eu me posso zangar, que é comigo mesmo. Que é olhar para o espelho e zangado comigo. Não estás a fazer, não estás a ser coerente com aquilo que andaste a dizer, anos até, já não é só a longa campanha que tivemos. E, portanto, seguindo o tal princípio que não é de Sá Carneiro, devia ser de nós todos. Sá Carneiro diz uma frase mais do que óbvia, mas como é o nosso fundador, é uma referência, utilizamos-lo, e bem, eu próprio também o utilizo. E, portanto, nós temos a obrigação, nós quem? Nós, portugueses, na política ou fora dela, temos a obrigação de contribuir para aquilo que entendemos que é fundamental para o país. E para mim, enquanto líder da oposição, enquanto presidente
do maior partido da oposição e do maior partido também, mesmo que, apesar de estar na oposição, como sabemos, o maior partido, tenho, naturalmente, e acho que temos todos, a obrigação de colaborar. Nós, se não for feita uma reforma na justiça, a reforma do Estado, o sistema político, a segurança social, eu estou a pegar nas maiores, a segurança social é talvez um bocadinho, tem umas características um bocadinho diferentes, Portugal estará condicionado. Vamos continuar a debater o que é. Que o PIB cresceu 2,7%, foi excelente, agora este ano é um bocadinho pior, são 2%, mas o déficit, que era de 1, não sei o quê, passa a ser 0, não sei o que mais, estamos todos contentes e estamos todos furiosos, se amanhã a subir mais um bocadinho. É esta a ambição que temos. Não podemos ter mais ambição nenhuma se nós não pegarmos nos problemas de raiz. E alguns problemas de raiz têm de ser agarrados por todos. Há outros que não. Há outros que quem estiver no governo é obrigado a fazer. Obrigado, entre aspas. Deve fazer, e se não fizer, deve ser penalizado. Eu estou convencido, por exemplo, no caso da justiça, a reforma mais difícil que nós temos pela nossa frente, mas eu estou mais do que convencido que se a sociedade continuar a andar à velocidade que tem andado, e podemos tirar o se, porque é certinho que vai até acelerar mais, se o setor da justiça continuar a andar à velocidade que anda, atrasando-se cada vez mais relativamente à sociedade, se nós olharmos para a frente, lá para a frente, não podemos ter nada de bom relativamente ao Estado de Direito e muito menos ao Estado de Direito democrático. Porque nós não temos Estado de Direito porque existem leis que até com elas podemos concordar. Existe Estado de Direito se aplicarem essas leis, se essas leis forem aplicáveis. Porque quando não são, e vai crescendo o regime de impunidade, é evidente que quando olhamos lá para a frente, não podemos esperar nada de agradável. E se sabemos que é assim, nós todos, temos a obrigação de encontrar o melhor caminho para tentar tornar possível uma coisa muito difícil. Mesmo todos juntos, é muito difícil, que fará se não tivermos essa disponibilidade. E a mesma coisa relativamente ao sistema político. Nós temos, como é patente, um desgaste evidente do nosso sistema político. Não é que ele esteja mal, não é que em 76, como já referi muitas vezes, se eu tivesse sido deputado de idade e se tivesse sido deputado em 76, que eu tivesse votado contra os capítulos que na Constituição dizem e ponham como funcionamento do sistema político. Acho que fizeram bem. Está mal eleger deputados por distritos? Eu acho que não está mal. Cometeram alguns erros constituintes ao fazer semelhante coisa? Eu acho que não, acho que fizeram bem. Só que esgotou, porque o tempo tudo esgota. E, portanto, nós temos de encontrar outra forma. E até, vos digo, eu nem sou grande simpatizante dos círculos uninominais, mas sei que temos de encontrar outra forma. Porque aquilo que nós temos de encontrar é uma forma de reforçar, como também muitas vezes disse, o contrato de confiança que tem de haver entre as pessoas, entre os portugueses e, neste caso concreto que eu estou a falar, o sistema político. Não é sustentável nós continuarmos a ter a imagem que temos dos políticos, dos deputados, dos governantes, dos autarcas. Não é sustentável. E, portanto, se assim penso e se assim digo há muito tempo, naturalmente que temos de ter a disponibilidade para o fazer com os outros. Quem tem a obrigação primeira de acionar é naturalmente quem está no governo, que tem melhores meios para isso. Mas no limite, se não quiserem, se até puderem estar de acordo com isto em termos teóricos, mas na prática nada a acontecer, nós temos de estar capazes de darmos nós o pontapé de saída e tornar claro à sociedade portuguesa que se as coisas forem feitas é porque nós puxamos por elas. E se não forem, não é por nossa culpa, é por culpa dos outros. Eu acho que temos esta obrigação. E depois, alguns companheiros nossos dizem, mas o Partido Socialista, se as posições se invertessem, se eles estivessem na oposição, não estavam de certeza disponíveis para esta mesma abertura pelo interesse nacional que o PSD ingenuamente está agora a ter. Não tenho a certeza que seja assim, depende das direções do PS em cada momento, mas se nós olharmos para o histórico do PS e para a sua evolução, direi que são capazes de ter razão.
A probabilidade de terem razão é muito elevada. Mas que me interessa a mim se o Partido Socialista estaria na disposição desta abertura ou não em situação inversa. Eu não disse que primeiro é Portugal. Então, se primeiro é Portugal, não me interessa o que o Partido Socialista faria. Porque se assim for, eu já não estou a pôr Portugal em primeiro. Estou a pôr qualquer outra coisa em primeiro, a vingança, a tática partidária, não sei o quê, qualquer outra coisa, mas não Portugal. Apesar de eu acreditar que com alto grau de probabilidade os companheiros que alertam para isso são capazes de ter razão. Mas, à luz daquilo que o país precisa, não tenho outro caminho. E acho que nós todos não deveríamos ter outro caminho. Podemos ter outro caminho se os outros nos empurrarem para outro caminho. Mas nós, de modo próprio, acho que não. E que fique claro que também, acho que já não é preciso dizer, que isto não tem nada a ver com a formação de um governo. Reformas estruturais podem ser feitas, naturalmente, em coligação de governo, mas não têm que ser feitas em coligação de governo. São coisas distintas, porque são matérias que são da Assembleia da República e é lá que as coisas terminam. Podem começar e podem terminar, mas fundamentalmente é lá que as coisas terminam. E o Bloco Central em Portugal aconteceu uma vez e é claramente uma exceção. Só é aceitável em situações absolutamente extraordinárias. E recentemente tivemos uma situação completamente extraordinária, que foi a entrada da Troika. E até poderiam ter exigido que o Governo não fosse do Bloco Central, fosse a três. Os três que assinaram o memorando vão agora praticá-lo. Se nem nessa situação foi, dificilmente será noutra. É diferente de todos os países. Na Alemanha é diferente, por exemplo, como sabemos, mas a tradição... Aliás, na Alemanha foi durante muitos anos, só houve uma vez um Bloco Central, que eles chamam a Grande Coligação, nos anos 60, na segunda parte dos anos 60, durante muitos anos, desde o pós-guerra até aí não houve, e durante a década de 70 e 80, até à chanceler Merkel, nunca mais houve. E agora ela, de certa forma, foi obrigada, se assim se pode dizer, a fazer esse Bloco Central. Mas Portugal tem uma tradição completamente diferente, contra a qual eu não estou. E, portanto, que as coisas fiquem claras e separadas, mais uma vez, quando já disse isso também muitas vezes. O segundo ponto, que aqui, o terceiro, se considerar o primeiro, o terceiro ponto tem a ver com umas perguntas que também vou lendo por aí, que é, bom, e qual é a estratégia da oposição do PSD? Bom, e o PSD, como é que é? A oposição, estamos à espera que nos digam como é a oposição. Bem, começo por dizer que fico um pouco admirado que ao fim de 44 anos de democracia ainda haja dúvidas sobre como é que um partido se deve comportar e deve fazer oposição. Mas pronto, mas também não tenho problema nenhum em o fazer e então até em sistematizar. É sempre bom fazermos a sistematização para arrumar as ideias e dar então a orientação. Mas eu não vou dizer nada de absolutamente extraordinário, não vou inventar aqui nada que não se saiba, mas sistematizar, posso sistematizar. Em primeiro lugar, diz-me a experiência, e a muitos que aqui estão, que as eleições não se ganham, as eleições perdem-se. E quem foi autarca sabe isto melhor que ninguém. Se nós tivermos um Presidente de Câmara que está a cumprir tudo direitinho, a oposição não tem hipótese nenhuma de ganhar. Pode ganhar se ele perder, mas até pode acontecer que ele perca e a oposição não ganhe. Também já vi casos desses. O Presidente já perdeu, só que a alternativa não chega para ganhar. Perdem os dois, fica lá quem está. Não seria a primeira vez. E, portanto, nós temos de caminhar, nós, ou quem quiser fazer oposição, da forma como deve ser feita, na minha opinião, direitinho. Temos de caminhar em duas vertentes. A primeira vertente é apontar as fragilidades ao Governo. Aos governos, neste caso, ao Governo que está. E apontar as fragilidades ao Governo é aquilo que muita gente reduz o papel da oposição. Muita gente acha que a oposição é isto, é estar sempre a dizer mal do Governo. Se a oposição for estar sempre a dizer mal do Governo, mesmo que o Governo perca, nós perdemos também. Porque o que eles vão dizer, as pessoas vão dizer, isto são todos iguais. Uns fazem tudo torto, os outros só sabem dizer mal. Mas há quem pense que isto é assim. Não é.
tenha pelo menos esse pequeno contributo para a reflexão dos poucos que possam achar isto. Portanto, nós temos, efetivamente, de apanhar as fragilidades da governação e, em cima disso, alertar a população para essas fragilidades, que naturalmente é para fazer o caminho para eles perderem. Não é o caminho para nós ganharmos, é para eles perderem. Quem é que deve fazer isto? Em primeiro lugar, naturalmente, o grupo parlamentar. Isto que eu vou dizer, à partida parece um pouquinho chocante, mas é assim mesmo. Eu fui deputado 10 anos e fui da situação, se assim se pode dizer, a defender o governo, e fui da oposição. Portanto, com o professor Cavaco Silva apoiávamos o governo, com o engenheiro Guterres nós éramos oposição. E os deputados da oposição são pagos para criticar o governo. Eu não tenho medo de dizer isto, porque é assim mesmo. É a lógica da própria democracia. Porque ao criticarem o governo, estão a fazer a pressão que deve ser feita para que o governo passe a fazer bem aquilo que tem feito mal. Ou então é penalizado por isso. Portanto, exige-se essa função. Não é dizer, que ele só diz mal e tal. Não, a ideia do deputado da oposição é mesmo apontar as fragilidades. Não vamos esperar que seja o deputado que apoia ao governo que vai dizer mal do seu próprio governo. Esse vai fazer o contrário. Vai tentar mostrar o que de bem é feito. E na retaguarda, quando as coisas não correm bem, telefona ao ministro, ao secretário de Estado, etc., e procura corrigir ou ajudar a corrigir o rumo. Publicamente, as coisas são desta forma. Portanto, é natural, é das regras da democracia que a primeira frente de batalha aí é, naturalmente, o grupo parlamentar. E depois, naturalmente, as distritais, as concelhias, a JSD no que concerne à sua área da juventude, à sua área temática, os TSDs, os AS não, já é uma coisa diferente, não foram eleitos para fazer oposição ao governo que lá está, se for de outro partido, e depois, naturalmente, também o PSD nacional. Este é o primeiro caminho, para ver se eles perdem. E agora temos o outro caminho, para ver se eles perdendo, nós ganhamos. E isso é a construção da alternativa. E a construção da alternativa, se pensarmos bem, só precisa de uma coisa. Nós só precisamos de uma coisa para ganhar as eleições, no caso deles estarem prontos a perdê-las. Credibilidade. Não precisamos de mais nada. A única coisa que nós precisamos é de credibilidade. Se tivermos credibilidade, apontadas as fragilidades, se tivermos credibilidade, nós ganhamos. Se não tivermos credibilidade, não ganhamos. Perdem todos e provavelmente fica quem lá está. E o que é a credibilidade? A credibilidade são um somatório de 3 fatores. O somatório da seriedade, com a coragem e com a competência. Se nos for reconhecida seriedade, coragem e competência, temos credibilidade. Qual deles é o mais importante? A seriedade, a credibilidade ou a competência? Se tiverem uma mesa de 3 pés, qual é o pé mais importante? Em 2 cai sempre a mesa. Não há nenhum mais importante. Acho que são os 3 importantes. A credibilidade tem estes 3 pés nos quais nós temos de assentar. A seriedade, que ao contrário do que se possa muitas vezes escrever e pensar, não tem exclusivamente a ver com a seriedade de ordem material. Ou seja, não rouba, não é corrupto, ou rouba e é corrupto. Não. A seriedade material, existe muita gente que não se comporta bem e que não é sério do ponto de vista material. Mas não é esse o principal problema. A esmagadora maioria das pessoas que estão na vida pública são sérias do ponto de vista material. Não andam a fazer negócios só para si próprios, esse tipo de coisas. A maior parte das pessoas são sérias do ponto de vista material. Agora, do ponto de vista imaterial, é que as coisas podem ser mais complicadas. E isso tem a ver com a coerência e as convicções da forma como estamos na política. Essa é que é a componente. Muitas das vezes, quando dizem os políticos não são sérios, nem se refere tanto à parte material, mas à parte imaterial. Diz hoje uma coisa e amanhã diz outra. Diz uma coisa e faz outra coisa. Anda ao sabor das conveniências em termos do discurso. E é isto que nós temos de evitar. O que nós temos de conseguir é que nos reconheçam a seriedade, quer material,
que era da coerência e do rumo que estamos a seguir. Se conseguirmos isto, temos o primeiro pé. O segundo pé é coragem, que é coisa que a mim próprio nunca me faltou, e que, portanto, se eu tiver algum problema com a coragem, será talvez coragem a mais, e se calhar talvez preciso de alguém que me puxe um bocadinho para trás. Portanto, a gestão comigo é um pouco ao contrário. Mas aquilo que se pretende não é que eu tenha coragem. Aquilo que se pretende é que o partido seja visto pelos portugueses como um partido com coragem. Que não seja o partido do politicamente correto. Do político, desculpem-me o termo, como diz o povo, de Maria vai com as outras. Não. O partido que tenha coragem no momento próprio de procurar fazer a ruptura que, muitas vezes, a população lá fora está ansiosa que se faça e nós deixamos ir pela opinião publicada, que muitas vezes é ao contrário da opinião pública. Convencidos que fizemos uma grande coisa e estamos a fazer exatamente o contrário. Essa coragem, a coragem de dizer não quando é fácil dizer sim e quando todos dizem sim, é a coragem que nós temos de ter para conseguir o segundo pé da mesa de 3 pés. E, finalmente, a competência. A competência que temos de a construir. De olharem para o PSD e dizerem o PSD é competente para governar o país. Isso é o que nós estamos a construir. E é aqui que entramos no Conselho Estratégico Nacional. É através do Conselho Estratégico Nacional, e não só, que nós pretendemos dar esse apor em termos do reconhecimento da competência. E o Conselho Estratégico Nacional tem 2 funções muito importantes. Uma de caráter nacional e outra de caráter local, distrital, se assim se pode dizer. De caráter nacional, não tem nada de muito diferente daquilo que já outros partidos fizeram e que o nosso próprio partido faz. Por simplificação, vão dizer, não é só por simplificação, também é para que a notícia seja mais forte, chamam-lhe governo sombra. Não há governo sombra nenhum, não há gabinete sombra nenhum, há um conjunto de pessoas que ficam responsáveis por áreas temáticas que são 16, podiam ser 15, podiam ser 17, são 16 áreas temáticas. E em que fizemos este raciocínio e achamos que fizemos bem, a ideia até é mais do David Justino do que mim próprio, e que diz, nós deveríamos em cada área temática ter um coordenador e um porta-voz. E porquê é que é um coordenador e um porta-voz? Porque aquilo que nós queremos é conseguir conciliar o saber, a ponderação e a experiência com aquilo que é a ambição, a dinâmica, a vontade, como diz o nosso povo, o sangue na guelga, se me permitem o termo. E é assim que uma sociedade avança. Quando nós não deitamos fora aqueles que sabem e que têm experiência, mas atribuímos aos mais jovens aquilo que são as atribuições próprias dos mais jovens. E, portanto, a figura do coordenador, se possível, dentro do leque de pessoas disponíveis, é alguém mais experiente, por consequência, em princípio, mais velho, é o orientador de tese, em princípio. E depois o outro estará mais para o combate político. Isto tem esta pequena inovação, de contrário, não tem nada de muito diferente daquilo que foi feito. Este órgão apoiará, naturalmente, a Comissão Política Nacional, até pode apoiar o Conselho Nacional, quem sabe, se não poderá vir aqui alguém explicar ao Conselho Nacional, quando ele puder, se ele for temático sobre qualquer coisa, dar o seu contributo, e, portanto, apoiará o grupo parlamentar, apoiará a Comissão Política Nacional e, com o tempo, irá fazer, naturalmente, o programa eleitoral, o programa a apresentar nas eleições. A parte distrital é a mais importante e é a mais inovadora. É a tentativa depois de replicar todos esses 16 setores à escala distrital. Impossível fazer 19, para não falar nas regiões autónomas, 19 vezes 16. Porque, naturalmente, os negócios estrangeiros, ou a área da defesa, não é replicável à escala distrital. Mas áreas como a educação, como a agricultura, como a economia, como a saúde, são perfeitamente replicáveis à área distrital. E o que se pretende é que haja, distrito a distrito,
um espaço de militância que hoje não há, das pessoas poderem militar nesses setores, de acordo com aquilo que é a sua vocação política. Em princípio, vocação profissional, mas também vocação política. Tanta gente me dizia, no dia em que você for líder do partido, eu entro para o partido. E eu depois pensava assim, ele entra para o partido, e depois o que é que eu lhe faço? Fica militante e recebe um cartão em casa. Nós temos de ter espaço onde as pessoas possam militar. Nós, os partidos todos. Agora eu sou responsável por este. E este é que é o grande desafio, em que esses setores, o setor distrital da saúde de Bragança, pode detectar um problema no Hospital de Bragança, que é de origem local e articula com a Comissão Política Distrital, ou encontra um problema no hospital que já é de caráter nacional, porque ele quase não funciona, pura e simplesmente, e articula com o coordenador nacional. Ou seja, para as pessoas poderem acompanhar localmente e, ao mesmo tempo, as pessoas poderem ter o seu contributo para aquilo que é a política nacional. E, portanto, caras companheiras e companheiros, o tema era o que é um partido de oposição. Ora, aqui está o que é um partido de oposição. Não terei dito nada de absolutamente transcendente, mas terei talvez sistematizado de uma forma que agora não façam tanto a pergunta como é que deve ser um partido de oposição. Agora, isto está a ser construído. Isto não é uma pasta de medidas, como quando eu saio do Congresso, no dia seguinte sou recebido por Sr. Presidente da República, depois sou recebido pelo Sr. Primeiro-Ministro, e depois perguntam-me as medidas, por acaso achavam que eu saía do Congresso com uma pasta, e chegava ao Presidente da República e dizia, está aqui a reforma da Justiça, eu amanhã trago a pasta da reforma da Segurança Social. As coisas têm de ter bom senso, equilíbrio e racionalidade. Isto é para ser preparado com o devido tempo, porque isto não é para o online. Eu não faço política para o online. Para dizer agora o online vai sair daqui por meia hora. Não, não sai a reforma da Justiça daqui por meia hora. Não sai. Nem sai a reforma da Segurança Social, nem do Estado, nem a descentralização. Não sai. Não sai daqui por meia hora. Não é para os online. É para fazer e para fazer direito. E assim saibamos todos, a começar por mim, ter a arte e o engenho de fazer direito. Para terminar, eu queria referir aqui ao Conselho aquilo que são 3 áreas que nós consideramos neste momento, as coisas são dinâmicas e movem-se, 3 áreas que nós consideramos importantes neste momento marcar o Governo, fazer oposição direta ao Governo. A primeira é a questão dos incêndios. Temos um relatório que aponta falhas gravíssimas ao Governo. O Governo foi avisado, 4, 5 ou 6 dias antes dos incêndios de outubro, foi avisado do perigo. O Governo tinha a experiência de Pedrógão. No entanto, de Pedrógão, portanto, de junho para outubro, nada melhorou. Temos, neste momento, problemas de preparação com o verão, ou com a nova época de incêndios, assim se pode dizer. A limpeza das matas é deficiente, como todos vimos. Foram lá alguns governantes ajudar a limpar, mas não deve ter tido grande influência à escala nacional. Há falhas na contratação de meios. Há clara ausência de planeamento por aquilo que nós vamos ouvindo das entidades envolvidas. E há falhas e, acima de tudo, injustiças no apoio às vítimas. Na deslocação que fizemos, eu ouvi uma coisa que realmente é quase impossível de entender. É que, primeiro, o apoio às vítimas dos incêndios de junho é inferior ao apoio que dão às vítimas do incêndio de outubro. E como há concelhos que arderam em junho e arderam em outubro, algumas vítimas recebem mais do que outras, consoante a casa e as propriedades tenham ardido em junho ou tenham ardido em outubro. Não me parece coisa facilmente defensável. E, portanto, perante o que passou e aquilo que provavelmente irá passar, eu entendo que, e nós entendemos na Direção Nacional, que o PSD se deve focar neste tema. Para 2 coisas, uma ou outra. Para cumprir o tal papel de oposição que é obrigar o Governo a fazer bem. Ganhou o país. Não faz bem, pode perder as eleições.
É sempre esta dicotomia que nós temos de fazer. A segunda área é a área da saúde, onde manifestamente para mim, é claro que é a área mais frágil neste momento do Governo. É o agravamento das listas de espera, é a falta de médicos, é a falta de enfermeiros, é o agravamento das dívidas da saúde, é a degradação global dos serviços. Quiseram fazer um brilharete passando das 48 horas para as 35. Há setores onde isso não tem problema. Quando foi ao contrário, eu ainda estava no serviço público, na Câmara do Porto, não era grande problema. Não era grande problema. Só que na saúde é, efetivamente, um problema. E eles tinham a obrigação de prever e de calcular, setor a setor, onde é que é problemático, onde não é. E, portanto, as informações que temos é que neste setor é altamente problemático essa medida popular que eles tomaram, que foi simultaneamente popular e ao mesmo tempo de revanche. Queremos desfazer aquilo que os outros fizeram, principalmente naquela fase inicial em que tudo que estava feito estava mal e era preciso rapidamente mudar tudo. O PS um bocadinho com essa mentalidade e os outros dois a empurrarem fortemente nesse sentido. Portanto, já tivemos uma reunião com a Ordem dos Médicos, já houve intervenções na Assembleia da República e agora, nos próximos dias, semanas, é uma questão de planeamento, vamos passar, e eu próprio vou passar, ao terreno a visitar instituições e a verificar in loco e a dar visibilidade in loco àquilo que está mal e ouvir o que as pessoas me querem dizer. O último ponto e terceiro destes três vetores que eu considero, ou que nós consideramos que devemos acentuar, é a questão do Monte Pio. Aquilo que nós temos dito é que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é dinheiro público, que foi criada em 1498, mais propriamente em outubro de 1498, portanto, 5 meses depois do Vasco da Gama ter chegado à Índia, criou-se a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para ajudar os pobres, que era assim que se dizia, foi assim que se disse durante muito tempo, hoje dizemos os mais carenciados. E o dinheiro público da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não deve servir para cobrir as imparidades de um banco que as obteve no decurso da sua atividade comercial absolutamente normal. As imparidades do Monte Pio não são diferentes das imparidades dos outros bancos. Decorre de uma atividade comercial onde houve erros de gestão, onde houve azar, como tudo na vida, e onde houve retrocesso económico. E desse conjunto dos erros e com outros aspectos, enfim, que decorre da atividade económica, o Monte Pio foi arrastado para o problema que tem. É um problema para resolver, seguramente, mas não é um problema para resolver com o dinheiro público de apoio aos mais carenciados. O líder parlamentar falou nisso, eu próprio já falei nisso, isto tudo começou na ordem dos 200 milhões de euros, agora já se falam em 20 ou 30 milhões de euros, já é um bocadinho menos, mas de qualquer maneira, mesmo 20 ou 30 milhões de euros, é para pôr lá e é como quando abrimos assim o ralo do lavatório e a água vai logo. É assim que a coisa provavelmente será. Por isso aquilo que nós entendemos que devemos querer é zero. E a notícia que hoje sai, procurando, quer dizer, hoje, agora, andaram em cima dos membros todos da Comissão Política Nacional, 1 a 1, investigações, e está tudo sobre investigação, e agora vão sair dossiês e mais dossiês e tal. Os dossiês ainda não aparecem, não vai aparecer, então já não dá aqui, vamos para o outro lado. Então vamos para o Conselho Estratégico Nacional. Os nomes não se conhecem, eu só dei 2 nomes. O do professor David Justino e o professor Lindo Cunha na Agricultura. Só dei 2 nomes. Mas já estão em cima de outros nomes que potencialmente podem ser. Então há aqui um descobriu-se um, que na Santa Casa da Misericórdia do Porto vai também meter dinheiro no Monte Pio. 10 mil euros. Eu penso que qualquer português, e nem tem que ser com a antiga 4ª classe, sabe a diferença entre 10 mil euros e 200 milhões de euros ou 30 milhões de euros. E ainda sabe outra diferença,
que é o dinheiro público do dinheiro privado. As Santa Casas da Misericórdia, tirando a de Lisboa, são privadas, dinheiro privado. A de Lisboa é dinheiro público. E há uma diferença entre dinheiro público, 200 milhões, ou 20 milhões, ou 30 milhões, ou 10 mil euros de uma instituição privada que, enfim, dá para comprar alguns eletrodomésticos, mas não dará para muito mais. E, portanto, não vamos alterar a posição, por causa dessa espécie de notícia, não vamos alterar a posição relativamente àquilo que é absolutamente fundamental em termos de Montepio. E há uma coisa que nós temos de saber. Os 20 milhões não devem entrar, mas se os 20 ou 30 milhões entrarem, os 20 ou 30 milhões foram avaliados como? O número de ações que se recebem, o valor de cada ação está avaliado como? Foi dito que o próprio Pedro Santana Lopes, que deixou lá uma encomenda de um estudo para fazer a avaliação. Muito bem. Passaram-se uns meses e eles até já têm, enfim, ou querem ter uma decisão tomada, e então onde está o estudo? Onde é que diz que as coisas valem assim? Eu aqui não quero ser fastidioso e estou a acabar, e até porque, mesmo com a formação académica e profissional que eu tenho, eu ouvi e li que as imparidades do Montepio estavam no ativo. E eu, imparidades no ativo, peguei numa folha branca, isto já é bem tempo de estudante, fiz uns T's e anda para aqui, para acolá, debita, acredita e tal. E eu não chego lá. Como é que imparidades podem estar no ativo? Falei com um ou dois colegas, liguei ali ao António Martins, onde é que ele está? Liguei ao António Martins. Oh, António, tu percebes isto? E ele tranquilizou-me. Também não entendo. Alto. Já somos dois que não entendem como é que imparidades vão para o ativo. Falei a mais um, atrapalhado, eu tenho obrigação de perceber. E imparidades, no meu tempo, não havia. Chamava-se utilização de provisões, mas fez esta grande reforma e agora não é, são imparidades. E então, eu telefonei outro, até que tive a sorte de alguém da administração tributária me explicar realmente o que isto era. E eu não vos vou explicar o que é, mas aí fiquei completamente tranquilo. Era impossível eu ter imaginação para uma coisa daquelas. E é impossível qualquer teoria de contabilidade dar semelhante coisa como aquela que ali foi feita. Portanto, o capital próprio, a situação líquida do balanço, foi inflacionada à custa de mera manobra contabilística e não de nada de concreto. Portanto, a avaliação do banco é absolutamente fundamental para saber alguém que está disponível para meter 10 ou 20 ou 30 ou não sei quantos milhões de euros, qual percentagem de capital social é que deve ter. E isso nós queremos ver o estudo. E o estudo já foi pedido pelo grupo parlamentar, penso que para aí há 3 semanas, e o estudo não aparece. Parece que vão aparecer os 20 milhões de euros, mas parece que não aparece o estudo. E, portanto, eu acho que também neste tema, e nós não nos podemos dispersar por 20 temas, senão ninguém percebe nada, mas estes 3 temas são 3 temas que me parecem que, no próximo curto, médio prazo, devem bater fortemente a nossa atuação relativamente ao governo do PS. Muito obrigado.